Vamos abrir o texto sagrado na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Tivemos aí alguns domingos de intervalo, um em outubro e outro já em novembro. Mas agora nós vamos retomar a exposição e seguiremos em Romanos até o final do mês, terminando assim o capítulo 11. Vamos pausar e retomaremos a exposição em agosto do ano que vem, com a sessão prática ou ética da epístola. Por enquanto ainda temos que viver aqui em Romanos capítulo 11, que Deus nos ajude a estudar esta porção que é muito importante. Romanos 11, hoje nós vamos considerar o texto que vai do verso 1 ao verso de número 10. O estado do evangelicalismo na Europa é bastante preocupante. E todos nós sabemos disso. Igrejas que um dia foram fortes e relevantes morreram ou estão morrendo. E o continente que enviou tantos missionários para tantos países do mundo, agora precisa de alguns ou de muitos missionários em seu território. É triste, mas é a verdade. No entanto, não é verdade que o Evangelho desapareceu da Europa por completo. Anos atrás eu tive o privilégio de cultuar com centenas de irmãos de diversos países da Europa em uma reunião como essa. Foi uma experiência linda e enriquecedora. Eu ouvi os hinos que cantamos aqui nas línguas deles. E também ouvi muitos relatos encorajadores. Sim, são igrejas pequenas, mas fiéis. São irmãos sofridos, mas que não cessam de pregar o Evangelho aos seus. O evangelicalismo pode estar sofrendo em muitos lugares do mundo, irmãos. Contudo, o Evangelho continua vivo. E como Deus permite, ele segue prosperando. Por quê? Porque Deus jamais abandona o seu povo. O Senhor jamais desiste de sua igreja. E essa é a verdade que estudamos quando chegamos a esta porção da carta aos Romanos. Para começar, eu quero ler com vocês o verso 1, parte A apenas. O texto inspirado registra: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Vamos orar outra vez? Senhor, agora que nos aproximamos de Tua palavra, nós queremos lembrar. Não se trata de qualquer livro. Estamos diante de Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e que, portanto, pode nos alcançar nos lugares mais escondidos da alma. Tu sabes como chegamos aqui, e Tu sabes como precisamos de Tua voz. Por isso, Espírito, nós rogamos por Tua assistência e nós Te pedimos humildemente: fala conosco na palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Os leitores contemporâneos de Romanos amam os capítulos 1 a 8, a seção doutrinária. Também amam os capítulos de 12 a 16, a seção mais prática ou de aplicação. Os mesmos leitores, no entanto, às vezes se esquecem que o assunto dos capítulos 9, 10 e 11 era urgente para a igreja de Roma.
Na verdade, era urgente para a igreja do Novo Testamento. Crentes, judeus e gentios se perguntavam constantemente o que aconteceu com Israel. Por que tantos judeus rejeitaram o Salvador que lhes fora prometido? Por que os judeus se tornaram a minoria do povo de Deus, enquanto os gentios vinham em massas? Era e ainda é uma pergunta importante, gente. Porque no nosso caso, ainda tem muito crente que faz confusão quando o assunto é Israel. Como ouvimos no capítulo 9, Israel viveu uma situação paradoxal, repleta de privilégios. Ela tropeçou no Evangelho da Graça. E como aprendemos com o capítulo 10, o Senhor permaneceu com mãos estendidas para Israel. Só que ela escolheu permanecer rebelde e desobediente. Essa é a resposta de Paulo para a pergunta: o que aconteceu com Israel? A de Deus, porém, para a igreja de Roma e para a igreja de todos os lugares e tempos é: eu ainda tenho um povo. E eu jamais vou desistir do meu povo. Essa é a verdade do texto. E a partir dela nós precisamos pensar sobre como interpretar então o que acontecia com Israel nos dias de Paulo e o que acontece com tantos que se dizem crentes ou com tantos que um dia se diziam crentes e agora parecem não ser mais. Como lemos o estado atual da igreja? O que aconteceu com aqueles que foram, com aqueles que rejeitaram o Evangelho? Bem, Paulo explica o estado atual da igreja aqui com duas respostas. A primeira delas é: Deus sempre tem um remanescente. Tenham calma, Deus sempre terá um remanescente. Voltando ao verso de número 1, o apóstolo pergunta: acaso Deus rejeitou o seu povo? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Essa era a pergunta de tantos crentes, diante da oposição e perseguição dos judeus. Será que Deus rejeitou o seu povo? A resposta do apóstolo é: não. Deus não rejeitou o seu povo. Essa é a proposição do parágrafo. É o ensino do apóstolo. Deus não rejeita o seu povo. Mas como é que se prova isso, gente? Argumentando do menor para o maior, Paulo começa com uma prova pessoal. Verso 1, parte B. Ele diz: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. É um argumento pessoal, percebem? E também lógico. Sim, muitos judeus rejeitaram a oferta do Evangelho. Mas não. A rejeição deles não é prova que Deus rejeitou todos os judeus. Como sabemos? Paulo diz: eu sou judeu. E sou salvo. Eu sou judeu e sou parte do verdadeiro Israel de Deus. De sua experiência, o apóstolo se volta para a Escritura, o argumento maior. E nos versos 2, 3 e 4, ele escreve: Deus não rejeitou o seu povo, esse é o seu ensino, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura?
Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Paulo pergunta: e qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Se lembram desse episódio? Ele se acha registrado no primeiro livro dos reis de Israel. E retrata uma época terrível de apostasia. O rei Acabe havia se casado com Jezabel, uma princesa de Baal, que trouxe para o território de Israel paganismo e perseguição. Foi nesse contexto que o profeta Elias gritou: Senhor, eu sou o único. E eles agora querem matar-me. Como Deus respondeu ao profeta? Percebam, o Senhor não concordou com Elias. O Senhor corrigiu a sua visão, ampliou a sua visão e lhe ensinou sobre a doutrina do remanescente. Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Duas coisas são bem importantes aqui, gente. Primeiro, Elias não estava sozinho. Ele não era o único crente de Israel. Havia crentes. Segundo Deus, havia 7.000 crentes espalhados por todo o reino. Segunda coisa importante, a mais importante delas, estes crentes não se mantiveram de pé na força do próprio braço. Foi Deus que reservou para si 7.000 que não se dobraram, ou seja, Deus os preservou em um tempo de apostasia. E louvado seja o Senhor, é o que acontece até hoje. Acompanhe comigo os versos 5 e 6, a aplicação de Paulo. É o seu comentário sobre isso. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria mais graça. Para os crentes que se perguntavam sobre o povo de Deus, essa é a resposta de Paulo agora. O verdadeiro Israel de Deus, o Israel espiritual, feito de gentios e judeus, de todos os tempos, nasce e permanece de pé pela graça. É o remanescente do Senhor. Ele existe pela graça. E mesmo em tempos de crise espiritual, ele permanece de pé, não pelas obras, mas pela graça. Talvez seja o que precisamos ouvir nesta noite. Fazendo uma aplicação mais corporativa, coletiva. Como lidamos com a tristeza com a igreja do Senhor? Ou será que Elias foi o único? Ou será que você nunca se pegou triste com a igreja do Senhor? É claro que sim, todos nós já vivemos isso. Às vezes ficamos tristes com a igreja local, que se afasta do Evangelho, ou que não vive de maneira tão bela como deveria viver. Às vezes ficamos tristes com a igreja denominacional, que se resume ao apego às tradições e não necessariamente a uma vida espiritual que frutifica. Às vezes ficamos tristes com a igreja nacional, a igreja do Brasil. Independentemente das denominações,
A igreja brasileira está misturada a paganismo e tantas coisas ruins. Às vezes ficamos tristes com a igreja global. Em alguns lugares do mundo ela parece estar quase desaparecendo. É de deixar qualquer crente sério triste mesmo. E se este é o seu caso, eu quero lembrá-lo nesta noite. Deus sempre terá um remanescente. Igrejas locais podem se desviar do Evangelho. Denominações inteiras podem se vender ao poder. E muitos crentes, infelizmente, podem apostatar da fé. Nada disso, porém, muda a palavra de Deus que nos garante, assim como nos dias de Elias, Deus tem um remanescente escolhido pela graça. A doutrina da perseverança dos santos ensina que os crentes vão perseverar até o fim, gente. Alguns podem ficar pelo caminho, podem esfriar, podem abandonar a fé por completo, provando que nunca foram dos nossos. Os verdadeiros crentes, porém, perseveram. Até nos dias de Acabe e Jezabel. Mas não se orgulhe disso. Não vem deles. Não vem de nós. Eu acredito na perseverança dos santos, porque primeiro acredito na preservação de Deus. Eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram. Em vez de bater no peito e dizer, eu consigo, eu sou forte, eu sou melhor do que eles. Dobre-se diante do Senhor e adore-o por sua graça. Ele não apenas nos salva, Ele também nos preserva até o último dia. Sim, Deus tem um remanescente. E talvez, amigo, seja a sua hora de procurá-lo, entenda. Nós não devemos nos separar por qualquer diferença que surja. Há espaço na comunhão dos santos para alguma discordância. Há espaço na comunhão dos santos para várias diferenças. Só que, se o Evangelho está sendo abertamente atacado, se a palavra de Deus tem sido explicitamente desprezada, se o Evangelho está desaparecendo do púlpito e da vida da igreja, por mais triste que seja, é hora de sair e de procurar o remanescente escolhido de Deus. Pastor, mas como eu faço isso? O que você não encontra mais na antiga igreja, amigo, é o que você mais precisa procurar em uma nova igreja: fidelidade a Deus. O que começa e é desenvolvido por fidelidade à palavra. O remanescente escolhido de Deus, assim como Elias é fiel a Deus até nos dias de Jezabel e Acabe. O remanescente escolhido de Deus não vai se dobrar aos deuses contemporâneos para agradar os clientes. Não vai trocar o evangelho por teologia da prosperidade, por teologia do coach, por teologia barata de bem-estar e saúde. O remanescente escolhido de Deus não vai mudar a mensagem para evitar alguma perseguição do Estado, não.
o remanescente pode ficar bem pequenininho. E pode até morar nas cavernas. Mas ele permanece fiel à palavra de Deus. É pelo que precisamos procurar nos nossos dias. Fidelidade à palavra de Deus. Falando agora de maneira mais pessoal ou individual, como é que você lida com a solidão? Ou talvez eu devesse dizer, com a sensação de estar sozinho. De novo, todos nós já passamos por isso. Em alguns momentos da vida, todos nós pensamos ou dissemos coisa do tipo: ninguém na igreja nos vê. Ninguém nos percebe, ninguém nos ama, ninguém aparece para nos servir ou nos ajudar. Foi um pouco do que Elias viveu na caverna. E a pergunta realmente importante é: como foi que Deus tirou o profeta da caverna? Como foi que Deus o arrancou daquela tristeza ou depressão? Primeiro, Deus falou com Elias. Deus corrigiu a avaliação que ele fazia da vida. E Deus encorajou o seu coração por meio da palavra. Entenda, é da palavra que nós mais precisamos na vida. E sim, você pode ler a Bíblia em casa e ouvir a voz de Deus. E se quiser ouvir a voz de Deus de maneira poderosa, se você quer experimentar a voz de Deus em alto som, só faça como Augusto Nicodemo sugere: leia em voz alta. Mas tem um detalhe, né, gente? Em dias de tristeza, de fraqueza espiritual, nem sempre nós conseguimos ler sozinhos. E é aqui que entra este encontro santo semanal. Alguém abre a palavra por você. Alguém se levanta e expõe o texto dizendo: assim diz o Senhor. E é por isso que nós não podemos negociar este ajuntamento. Querendo ou não, eu venho. Sentindo vontade ou não, você vem. Para obedecer à santa convocação do Senhor e para se colocar diante da voz de Deus que gera, restaura e nutre a vida espiritual no nosso coração. Deus fala conosco aqui. Jesus passeia no nosso meio todos os domingos. O Espírito ministra poderosamente aos nossos corações toda vez que a palavra de Deus é aberta, exposta e aplicada. Vem ouvir a voz de Deus. Como foi que Deus tirou o profeta da caverna? Além de falar ao profeta, Deus abriu os seus olhos para os outros 7.000 fiéis. Entenda, nós podemos nos sentir sozinhos porque de fato estamos sozinhos. Ou nós podemos nos sentir sozinhos porque simplesmente nos isolamos do povo de Deus. Tinha 7.000 fiéis, mas Elias foi para a caverna, deixando até o seu servo para trás. Então sejamos sinceros. O que foi mesmo que aconteceu? Por que você se distanciou? Por que não está mais tão engajado?
Porque seus amigos já não estão mais na igreja local. Porque às vezes você se sente um estranho entre nós. Não terá sido a desculpa de que anda trabalhando demais? E que agora você não tem mais tempo para a comunhão dos santos? Ou não terá sido a desculpa de que você não se encaixa neste ou naquele pequeno grupo? Ou as pessoas são muito diferentes, a faixa etária é diferente. Ah, eu não me encaixo, minha esposa não se encaixa, irmão. Os amigos do teu trabalho são legais, mas eles não falam a língua de Jerusalém. Como é que eles vão te ajudar? E por mais que você ame a sua família e seja feliz com sua família, vocês não se bastam sozinhos. Seus filhos, crianças precisam de outras crianças e não só de pais adultos. Adolescentes precisam de outros adolescentes. Jovens e adultos precisam de outros jovens e adultos, e melhor, que sejam crentes. Ainda há 7.000 fiéis. Mas nós precisamos nos encontrar. Por fim, Deus tirou o profeta daquela caverna, dando a ele uma nova tarefa na igreja de Israel. Às vezes é só o que precisamos: trabalho, serviço. Enquanto você cuida dos problemas de outra pessoa, momentaneamente você desfruta de uma bênção pessoal. Você esquece dos seus problemas. Quem não amaria isso? Você passa o tempo todo pensando nos teus problemas e reclamando da vida e daquilo outro. Mas se você se envolve com outra pessoa, você percebe que outras pessoas estão sofrendo. E enquanto você cuida destas pessoas, você mesmo descansa. E à medida que você cuida de quem sofre, você também recobra a sanidade mental, a perspectiva de que você não está sozinho, como a sua alma costuma dizer. Da mesma forma que você se importa com irmãos, há irmãos que se importam com você. Mas nós precisamos viver em comunidade. Não dá para viver sozinho. Deus tem um remanescente. Não é uma pessoa, não. É um povo. Deus tem uma igreja e ela não morre em mim. Ela não está limitada a você. É um povo. E é com este povo que precisamos viver. Esta é a primeira explicação de Paulo para a pergunta: o que estava acontecendo com Israel? Ou qual era o estado do povo de Deus? Deus tem um remanescente em todos os tempos. A segunda explicação dele para a pergunta de vários crentes de sua época e para as perguntas que nós às vezes fazemos sobre Israel e sobre crentes que abandonaram a igreja é: as pessoas são inteiramente responsáveis diante de Deus. Verso 7. O apóstolo escreve: que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava.
Mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. No verso 5 ele nos disse que apesar da rejeição de Israel, Deus ainda tem hoje um remanescente escolhido pela graça. No verso 6, para enfatizar a iniciativa de Deus, ele repete: esse povo existe e se mantém de pé não pelas obras, mas pela graça. Se é assim, agora no verso 7 ele pergunta: e os israelitas? O que vamos dizer de Israel? Nação. Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava. O que mais Israel queria era uma vida justa diante de Deus, que lhe possibilitasse o relacionamento e as bênçãos de Deus. Eles eram religiosos, zelosos, praticantes. Só que, ironicamente, quando tudo o que eles mais queriam bateu a porta em Cristo Jesus, eles o rejeitaram. Se agarraram às obras da lei e desprezaram a oferta da graça. Os eleitos o obtiveram, rejeitaram a justiça própria e humildemente receberam a graça. Todos os demais foram endurecidos. Rejeitaram o evangelho e se tornaram ainda mais endurecidos. E percebam, o texto nos diz que eles foram endurecidos. Por quem e como? Versos 8, 9 e 10. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Como já estamos acostumados, são citações do Antigo Testamento. O verso 8 é uma combinação de Deuteronômio e Isaías. No primeiro texto, Moisés diz aos israelitas que, embora tenham visto as maravilhas do Êxodo, seus olhos permanecem fechados, seus ouvidos continuam obstruídos para a voz do Senhor. Não lhe parece uma loucura? Eles viram os milagres. Eles saíram do Egito por obra poderosa do Senhor. Ainda assim, espiritualmente falando, seus olhos estão fechados, seus ouvidos continuam obstruídos. No segundo texto de Isaías, o profeta nos diz que esta insensibilidade espiritual, esse atordoamento, é juízo de Deus para quem o rejeita. Já que vocês insistem, já que vocês não querem, já que vocês não se dobram, sejam ainda mais endurecidos. E segundo Paulo, isso é o que acontece até o dia de hoje. Para os seus dias, era como se ele estivesse dizendo, mais uma vez,
os israelitas viram as maravilhas do Senhor em Jesus Cristo. E mais uma vez, eles preferiram rejeitar o Senhor. Os versos 9 e 10, por sua vez, vêm do Salmo 69. Um salmo imprecatório que Jesus aplicou a si mesmo. Por imprecatório, entenda, é uma oração do salmista pelo juízo de Deus sobre os seus inimigos. O curioso é que aqui em Romanos, Paulo inverte a aplicação. Israel, que em Davi, o autor do salmo, era perseguido por Saul, tornou-se agora em Romanos o perseguidor da igreja nos dias de Jesus e de Paulo. O que vai acontecer a Israel se ela continuar neste caminho? O que os israelitas vão experimentar por rejeitar o evangelho e perseguir seus mensageiros? Davi já o disse há muito tempo. A mesa deles vai se transformar em armadilha. Seus olhos vão se tornar totalmente escurecidos e suas costas vão ficar encurvadas. A mesa, como símbolo da bênção de Deus, vai desviá-los de Deus. Com o passar do tempo, seus olhos vão ficar tão insensíveis que não verão mais nada. E o resultado final desta vida de rejeição a Deus é o sofrimento eterno. Suas costas ficarão encurvadas para sempre. De novo, lembre-se. Israel tropeçou no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 9. Israel não recebeu a justiça que vem de Deus em Cristo Jesus, capítulo 10. Israel desprezou a oferta da graça que lhe fora feito em Cristo Jesus, capítulo 11. O que é que Paulo está dizendo? Israel tem culpa no cartório. Os israelitas são inteiramente responsáveis, pois tendo tantos privilégios à sua disposição, já trabalhamos isso antes: culto, palavra, promessas, família da fé. Tendo tudo isso à sua disposição, e agora vendo o Messias em carne, eles preferiram rejeitá-lo. Isso não te assusta? Nem um pouquinho? No bom sentido, deveria. Porque nós não estamos falando de ateus. Nós não estamos falando de pessoas não religiosas. Paulo está falando de gente que ia aos cultos semanalmente. De pessoas que se sentavam para ouvir a palavra e que cantavam com a congregação de Israel todas as semanas, por alguma razão. Estas pessoas ouviam e não ouviam. Tinham olhos para ver, mas não conseguiam fazê-lo. O que aconteceu com elas? E o que não pode acontecer comigo e com você? Por um lado, eu tenho para mim que os israelitas sofriam de alergia à graça. Nós já ouvimos isso antes. Paulo já nos disse.
O que mais queriam na vida era uma vida justa diante de Deus. Eles eram verdadeiramente zelosos em suas práticas religiosas, só que no final do dia dependiam da própria força, jamais dependiam de Deus. Nós não precisamos da graça. Nós damos conta. Nós conseguimos agradar a Deus sozinhos. Esse perigo nos rodeia nos nossos melhores momentos religiosos. Você se sente tão santo que acha, eu dou conta do recado. Deus tem que me abençoar porque eu sou o cara. Eu faço por merecer. Eu luto e venço o pecado sozinho. Bonzão. Por outro lado, eu acho que os israelitas ficaram um tanto quanto entorpecidos com as bênçãos de Deus. Viram as maravilhas do Senhor. Comiam da mesa do Senhor regularmente. Mas ao Senhor eles rejeitaram. De novo, não estamos livres disso, gente. Não apenas sofremos desta alergia natural à graça, nós também somos uma fábrica de ídolos. Se não guardarmos o coração, se não lutarmos contra o avanço do pecado, ídolos vão continuar nascendo. Nós somos craques no transformar bênçãos em deuses. Nós somos rápidos em trocar o doador por suas dádivas. E me permitam dizer isso. Talvez esta seja a explicação para o nosso estado atual de frieza espiritual, de sonolência espiritual, de insensibilidade espiritual. Quanto mais você rejeita a graça, menos você vence o pecado, irmão. E o que vai acontecer é, você vai cansar de lutar sozinho e de repente vai desistir por completo. Porque você acha que tem que lutar sozinho e que se você não vencer o pecado sozinho, você não é digno do Senhor. E quanto mais nos encantamos com as bênçãos dessa vida, menos somos capazes de enxergar Deus como a maior e mais preciosa das dádivas. Não acontece do dia para a noite. Vai acontecendo. Vai acontecendo. Vamos perdendo o gosto pelas coisas do Senhor. Vamos nos tornando insensíveis à voz do Senhor, ao culto do Senhor, à palavra do Senhor. E vamos imitando o mundo. Caímos no engano de pensar que nós podemos produzir a felicidade. Como é que as pessoas com quem trabalhamos produzem felicidade? É uma festa aqui, é uma viagem ali, é um novo relacionamento, é uma nova conquista, é uma nova posição, é um pouco mais de dinheiro.
vocês sabem mais. Todas estas fontes estão rachadas. Alegria verdadeira só em Jesus. Pastor, mas eu estou exatamente assim, você está descrevendo a minha vida, eu me tornei insensível à graça, estou com os meus olhos voltados para as coisas do mundo, não vejo mais graça aqui, tem esperança para mim? Claro que tem. Obviamente não está em você, está em Deus. Ao início do texto vocês ouviram Paulo dizer que Deus não rejeita o seu povo. E que ele mesmo, o apóstolo Paulo, agora é parte deste povo. Sabe o que significa? Que se Deus pode salvar a Saulo, Deus pode salvar você. Se Deus pode transformar um perseguidor da igreja em um pregador do evangelho, Ele também pode transformar o teu coração de novo, de novo e de novo. Se o Espírito fizer nesta noite, você vai rejeitar a justiça própria. Você vai começar a pensar menos de si mesmo. E você vai começar a pensar tudo de Jesus Cristo, a oferta da graça de Deus. Você vai parar de barganhar com Deus, de negociar com o Senhor, tendo por base a sua performance, o seu desempenho, a sua religião. Para com isso. Aproprie-se de Cristo Jesus. Se o Espírito estiver santificando o teu coração, irmão e irmã minha, prazeres, conforto, segurança, dádivas vão cair em importância para você. E outra vez Jesus vai assumir o local de preeminência na tua vida, para ser outra vez a pérola de maior valor no teu coração. É como aquela ilustração que eu já contei para vocês algumas vezes, do pai que andava com o filho na praia catando conchinhas. Em algum momento da caminhada, o pai se deparou com uma linda estrela do mar. E levando-a ao filho, ele perguntou: filho, você quer? Ele disse: pai, eu quero. Mas eu não posso segurar. Por que não, filho? Porque minhas mãos estão cheias de conchas. Para receber a oferta do Evangelho, você precisa abrir as mãos e deixar cair a justiça própria, a religião dos homens, o senso de que você consegue, que você pode. E para receber e crescer no Evangelho continuamente, você precisa abrir as mãos e deixar cair tudo o que se passa pela bênção maior de Deus, mas não é. O mesmo vale, gente, para os nossos amigos, familiares e colegas não crentes. Parecem um caso perdido às vezes? Eu sei. Seus olhos parecem completamente escurecidos. Seus ouvidos obstruídos, não ouvem a sua pregação. Suas costas já estão encurvadas pelo peso do pecado. Pode ser mesmo. Mas eu te pergunto, quem garante que isso é definitivo? Outra vez, se Deus pode salvar a Saulo,
e transformá-lo em Paulo, Deus pode salvar a qualquer um. Pregue outra vez. Pregue todas as vezes que a oportunidade surgir. E ore ao Senhor, para que Ele dê aos seus olhos para ver, ouvidos para ouvir. É o que vai acontecer, gente. Olha a diferença que a teologia faz, ou que a boa teologia faz na pregação. Você pode pregar pensando que depende de você. E que as pessoas só vão responder se você conseguir articular o evangelho da melhor maneira possível. Ou você pode pregar confiando totalmente em Deus. Ele prometeu: eu não vou rejeitar o meu povo. Ele vai chamar e salvar todos os que lhe pertencem. Foi o que eu vi na Espanha anos atrás. E foi o que eu acabei de ver na igreja, que agora é pastoreada pelo nosso irmão George. Se lembram de George? Casado com Rebeca, eram membros da nossa igreja. George está pastoreando uma pequena igreja presbiteriana na Flórida, nos Estados Unidos. Eu estive lá 2 anos atrás, pregando e participando de entrevistas que ajudariam George a chegar na igreja. E na ocasião, irmão, sinceramente, a igreja me pareceu morta, ou no mínimo sonolenta. Nenhuma participação durante o culto. Pouquíssimo interesse na obra missionária do Senhor. Todo o trabalho da igreja estava sobre um único homem, um pastor de 70 anos. E os oficiais da igreja mais pareciam burocratas da denominação do que crentes que amavam a obra do Senhor. Por graça de Deus, George assumiu a igreja e recentemente eu estive com ele. Eu preguei no mesmo prédio, para as mesmas pessoas, mas a igreja estava muito diferente. Os irmãos cantavam alegremente, respondiam à pregação, participaram da aula dominical, fizeram perguntas sobre missões. Eu vi rostos novos no auditório. Se você me perguntar o que é que George fez, só o que a gente faz aqui. Assim diz o Senhor. A vida espiritual vem pela proclamação da palavra de Deus, quando é acompanhada pelo poder do Espírito. Já se perguntou o que é que Deus está fazendo no mundo? Já se perguntou com que obra você deveria se envolver no mundo? Irmãos, vocês sabem disso. Não tem nenhum outro grande evento, a não ser o retorno de Cristo Jesus. Sabe o que é que o Senhor está fazendo neste espaço de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor? Deus está chamando o seu povo. Deus está treinando o seu povo. Deus está preparando o seu povo para este grande encontro. Nenhum dos que Jesus recebeu do Pai se perderá. Ou você está ouvindo a voz dele e se aproximando, ou você está proclamando a voz dele, chamando os que pertencem ao Senhor e edificando aqueles que já são do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e faça uma oração respondendo aquilo que você ouviu nesta noite.